Então, bora lá para o nosso áudio de hoje do plano de leitura da Bíblia em 365 dias. Eu sou Laura Schwember, quem está tendo a honra de te acompanhar nessa leitura. Seguindo o nosso cronograma, hoje nós vamos ler os capítulos 17 e 18 do Evangelho de Lucas. Lembrando que eu estou lendo na versão NVI e que aqui na descrição tem o link caso você queira baixar esse plano de leitura gratuitamente. Isso é legal porque assim você já vai saber como a gente está seguindo a leitura, o que a gente está lendo a cada dia e você pode acompanhar mais ativamente. Vamos então para o nosso trecho de leitura de hoje. Evangelho de Lucas, capítulo 17. O pecado, a fé e o dever. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que façam o povo pecar, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ele fosse lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que induzir a pecar um desses pequeninos. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o e, se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Ele respondeu, se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Qual de vocês, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, venha agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo, depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Jesus cura 10 leprosos. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em voz alta, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Aconteceu que, seguindo pelo caminho, foram purificados. Um deles, quando viu que estava sendo curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. A vinda do reino de Deus. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, tampouco se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Depois, disse aos seus discípulos, chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês, lá está ele, ou aqui está. Não vão nem o sigam, porque como o relâmpago ilumina o céu de uma extremidade à outra, assim será o Filho do Homem no seu dia. Contudo, primeiramente é necessário que ele sofra muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Como foi nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Eles comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos.
Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado da sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não volte por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida a perderá, mas quem perder a própria vida a preservará. Eu digo a vocês que, naquela noite, 2 pessoas estarão em uma cama. Uma será levantada e a outra será deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será levada e a outra será deixada. Onde, Senhor? Perguntaram. Ele respondeu: Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Capítulo 18. A parábola da viúva persistente. Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa idade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. Havia também naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele suplicando-lhe: Faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou a atendê-la, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela deixe de me importunar. O Senhor continuou: Prestem atenção no que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês que Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? A parábola do fariseu e do publicano. Há alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, porém, ficou à distância. Ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Jesus e as crianças. Mateus 19, 13 a 15 e Marcos 10, 13 a 16. Alguns também traziam crianças para que Jesus lhes impusesse as mãos. Ao verem isso, os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, chamou a si as crianças e disse: Deixem vir a minhas crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Em verdade lhes digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Jesus e o homem rico. Mateus 19, 16 a 30, Marcos 10, 17 a 31. Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Ninguém é bom exceto um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não adultere, não assassine, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, Jesus lhe disse: Falta ainda uma coisa. Venda tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus.
Os que ouviram isso perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu: O que é impossível para o homem é possível para Deus. Pedro lhe disse: Nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Jesus respondeu: Em verdade lhes digo que ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus deixará de receber, na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Jesus prediz novamente a sua morte e a sua ressurreição. Mateus 20, 17 a 19 e Marcos 10, 32 a 34. Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia, porém, ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada disso. O significado dessas palavras lhes era encoberto e não sabiam do que ele estava falando. Um mendigo cego recupera a visão. Mateus 20, 29 a 34 e Marcos 10, 46 a 52. Quando Jesus se aproximou de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ao ouvir a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem fosse levado a ele. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver. Ele respondeu. Jesus lhe disse: Recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. E assim nós encerramos mais este trecho de leitura, mais este passinho que nós damos juntas em direção à leitura da Bíblia em um ano. Eu te espero amanhã, lembrando que se você não for inscrito ainda aqui no canal, já se inscreve, ativa a notificação, assim você vai ser avisada cada vez que um novo áudio ou vídeo for publicado por aqui. E já curte também esse áudio, né? Se ele te edificou de alguma forma, compartilha, não guarda essa bênção só para você. E assim, você não só mostra pra gente que está valendo a pena esse serviço, esse trabalho gratuito de estar aqui, servindo a você através da divulgação da Palavra de Deus, como você também contribui para que esta mensagem chegue a cada vez mais pessoas e nós contamos com você para isso, tá? A sua ajuda é muito importante. Um grande beijo, então, e até amanhã. Tchau, tchau!